Graça e paz a todos. Eu estou aqui para mais uma reflexão e o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje está no livro do profeta Naum, que é o livro em que eu fiz a minha devocional de hoje. São apenas 3 capítulos, é uma leitura muito rápida e nós podemos tirar muito proveito dessa leitura no livro do profeta Naum. E o texto que eu quero compartilhar está no capítulo 1 e o verso 3, a parte A deste versículo, que nos diz assim: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Neste momento aqui, por volta aí do século 7 a.C., o profeta Naum dirigiu a sua palavra profética contra a cidade de Nínive. A cidade de Nínive era a principal cidade do reino da Síria. Era como se fosse a capital daquele reino. E aqui, neste momento do profeta Naum, já se haviam passado cerca de 150 anos que o profeta Jonas havia sido enviado por Deus para aquela cidade para pregar ali para os ninivitas para que eles se convertessem ao Senhor. E eles escutaram a palavra de Deus naquele momento e realmente se converteram ao Senhor e escaparam do juízo que Deus havia determinado para aquela cidade naquele momento. Mas aqui, nesses dias do profeta Naum, já se haviam passado cerca de 150 anos desde que Jonas havia chegado ali em Nínive. E aquela cidade estava se distanciando cada vez mais do Senhor e chegou ao ponto de se corromper completamente. E aí, essa nação, a nação da Síria, ela havia se tornado uma nação ímpia, uma nação de homens iníquos. Neste momento aqui, o reino do norte, o reino de Israel, já havia sido subjugado pelos assírios e haviam sido levados para o exílio assírico. E eles agora estavam sendo uma ameaça para o reino de Judá, reino de onde era o profeta Naum. Mas aí insurge, irrompe Naum com esta palavra profética: Nínive será destruída. Esta palavra era uma palavra de juízo para os ninivitas, mas ao mesmo tempo era uma palavra de esperança para aqueles que eram da nação de Judá. Mas nós podemos tirar grandes lições para hoje aqui desse texto. O texto diz assim: o Senhor é tardio em irar-se. O texto está nos dizendo, no exemplo aí de Nínive, dessa história, que Deus realmente, ele é longânimo. Quanta oportunidade Deus não deu a esta nação ao longo de todo este tempo, começando ali com o profeta Jonas, não é? E quantos homens de Deus não foram dirigidos até aquela nação, anunciando também a palavra do Senhor? Mas eles não aproveitaram o tempo que Deus deu a eles. O que o texto está querendo nos ensinar é que o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Deus, ele vai dando oportunidade às pessoas. O nosso Deus, ele é um Deus que avisa, ele é um Deus que exorta. E é por isso que o Evangelho, ele nos chegou hoje, ele é pregado. Deus, ele é o mesmo, ele continua sendo longânimo com as pessoas hoje, assim como ele sempre foi. Deus, ele continua dando oportunidades às pessoas para que elas se arrependam, como ele sempre foi. O nosso Deus é um Deus que continua avisando, é um Deus que continua exortando. Mas aqui, o texto nos diz também que ele é tardio em irar-se. Isso significa dizer que um dia a ira de Deus, ela vai vir à tona. Alguns experimentam a ira de Deus antes mesmo do último dia, não é? Como Nínive, naqueles dias, estava naquele momento sendo julgada pelo Senhor. Sim, mas um dia todos irão experimentar a ira de Deus, aqueles que não se converterem a Deus. E eu gosto muito lá do Salmo 2 e o verso 12, eu sempre compartilho muito esse versículo na igreja com os irmãos, que nos diz assim: beijai o filho para que não se ire e vocês venham a perecer no seu caminho, porque em breve se inflamará a sua ira, mas bem-aventurados são todos aqueles que nele se refugiam. Que promessa maravilhosa de Deus para nós escaparmos aí da sua ira. E o texto diz que Deus é grande em força. Quem escapará da sua ira? Quem poderá fugir deste momento? Ainda que fuja hoje, em vida, mas um dia, não é, todos os ímpios, os iníquos, aqueles que praticaram iniquidade, que não se converteram ao Senhor, que rejeitaram a expressão máxima do seu amor em Cristo Jesus, estarão diante de Deus, porque Deus é poderoso para isso. Vai os conduzir até a sua presença. Agora, o texto nos diz aqui também: e ao culpado não tem por inocente. Ninguém ficará impune. Ninguém. E a Bíblia nos diz que todos têm culpa, que todos pecaram e que todos foram destituídos da glória de Deus. Isso está lá em Romanos, no capítulo 3 e o verso 23.
Por isso é necessário livrar-se desta culpa. Aqueles que não se livrarem desta culpa em Cristo estarão diante de Deus e pagarão um preço terrível. O preço da justiça, do juízo de Deus sobre aqueles que são culpados. Mas aqueles que estiverem em Cristo terão o seu pecado perdoado, estarão livres de culpa e receberão galardão do Senhor. Por isso eu quero dizer para você hoje, você que está me ouvindo, livre-se já dessa culpa que você tem sobre você. Lance-a sobre o Senhor Jesus Cristo e você estará livre desta culpa. Aproveite a longanimidade de Deus. Deus continua lhe dando oportunidade, continua lhe avisando, lhe exortando. Eu digo para você, fuja rápido desta ira de Deus que está para se inflamar logo em breve. E aí você vai estar apto para receber também galardão do Senhor. No lugar de estar recebendo juízo, você vai receber galardão. E desde já, porque Deus tem bênçãos maravilhosas para todos aqueles que beijarem o seu filho, que aceitarem o seu filho como expressão do seu amor e nele encontrarem o perdão dos seus pecados e forem justificados para viver uma vida aí em comunhão com Deus. Esta é a palavra que eu deixo para todos vocês hoje e em outro momento nós estaremos juntos novamente. Que Deus abençoe a todos.